Nós vamos construir juntos aqui um movimento na boneca e perceber se isso acontece de verdade. Lembrando que eu tenho uma boneca mais limitada pelo comprimento e que nós sempre temos que pensar as técnicas em vários comprimentos. A gente não pode ficar preso a um exemplo, a uma única apresentação. Dizer, nossa, eu achei esse cabelo muito curto, o Paulo fez uma camada muito curta. Eu não entendi. Eu posso demonstrar aqui, ó. E aí alguém vai falar, nossa, eu achei muito curto. Não gostei. Mas eu tenho que entender, primeiro, o comportamento criado, a condução das divisões. E depois entender que eu posso realizar a técnica aqui, 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 aqui ou em vários comprimentos. Mas nunca imaginar que um profissional que tu está assistindo fala, não gostei, achei muito curto, deixa mais longo, achei muito longo, deixa mais curto. Mas comece a perceber a figura, o comportamento, a técnica, a limpeza, a execução e um caminho que talvez algumas pessoas possam te mostrar de uma maneira diferente para construir camadas. Hoje nós vamos construir aqui, rapidamente, exatamente o que fizemos no quadro. O que nós buscamos no quadro? Nós buscamos conduzir o cabelo a um ponto e o nosso objetivo é exatamente provocar esta figura, tal qual as imagens que estamos vendo. Daremos início então. A minha modelo aqui já tem uma franja, então eu vou ignorar a franja na construção, neste momento, da minha camada. Deixa eu até clipar para que não nos atrapalhe. Vamos começar aqui pelo topo. Todo momento que eu trabalho com camadas, eu preciso ter o controle do pente. Porque eu uso, e tu tens que usar os dentes mais largos para dividir, depois girar e conduzir o cabelo com os dentes finos enquanto a mecha estiver fina. Quando ela começar a ficar mais espessa, porque geralmente técnicas de camadas, nós usamos muito o movimento de conversão, ou seja, conduzimos o cabelo até um ponto de corte. E para isso nós precisamos firmeza, e para isso nós precisamos usar bem o pente, para isso nós precisamos conduzir o cabelo como se estivéssemos agarrando ele, fazendo um penteado. Se nós formos posicionar o dedo desta forma, rapidamente, geralmente perdemos estabilidade. Como o meu objetivo nessa boneca é conduzir todo ele ao centro, a seção 1 será feita com os dentes finos, a seção 2 começa a engrossar, a seção 3 e 4, talvez eu precise começar a pegar o cabelo com firmeza, mas não puxando com indelicadeza a cabeça da cliente, como eu vou demonstrar para vocês, para construir uma estrutura bem feita. Minha primeira seção, claro que o cabelo está dividido ao centro, metade para lá e metade para cá. Então a minha mecha central não estará bem no meio da cabeça. Fique claro para vocês que ela está um pouquinho para o lado de cá, porque estou trabalhando com metades, apenas numa metade. Aliás, em um quarto. Veja, dividi um quarto do cabelo lateral para poder construir isso com vocês. Vamos lá. Vocês vão notar o seguinte. Então, construir a primeira seção, a primeira mecha guia está lá. Há um princípio básico de torcer e guardar para manter a ordem. Mais uma seção. Me preocupo com ela, mas vou conduzi-la até o centro. E para conduzi-la, junto a 2 na 1, mas não clipo ele. Quando eu falo clipar, aqui com os dedos, primeiro posiciono o cabelo como se eu estivesse penteando ele. Fazendo um penteado, como se eu fosse amarrar o cabelo aqui em cima e de repente desisto, descubro que é um corte e aí sim flui o movimento. Neste momento, me mantenho exatamente do lado da cliente, porque isso é importantíssimo. Vou posicionar a boneca um pouco mais para lá para mostrar o problema. Quando eu não controlo o meu corpo em relação à cadeira e à cliente, é natural que se eu estiver em ângulo, e agora estou para vocês não vendo mais, meu corpo, que eu faça isso aqui. Ou seja, já saí do meu objetivo. Eu volto para a minha posição ao lado para poder conduzir o cabelo exatamente igual ao quadro. Ou seja, neste exercício, igual ao centro. Sempre agarrando, ó, conduzindo com calma, quando está bem posicionado, dentes para ti, conduz o cabelo com calma, encontra a mecha guia, esteja certo do movimento e corte. Mais uma vez, lembrando, entortou o corpo, abriu o quadril,
a mecha sai do centro. Automático. E um lado ficará diferente do outro. Mantenha a postura e controle isso. Está bem cortado? Torço, guardo. Mais uma sessão, mesmo princípio. Vamos pegá-la toda aqui, ó. Princípio de condução de mecha fixa na técnica de camadas. Primeiro conduz, posiciona. Tá no lugar, junta é 3 na 2, na 1. Agora dentes largos, porque a mecha ficou muito mais densa, mais espessa. Primeiro penteio, segurando o cabelo como se eu estivesse fazendo um rabo de cavalo, ou seja, um penteado, colocando um elástico. Depois desisto, aumento um pouco mais a minha mão. Depois desisto, aumento mais a minha mão. Aí sim, quando o cabelo estiver no lugar, eu venho com o meu pente, dentes para mim, cabelo para o outro lado. E aí sim, conduzo ele ao centro, a mesma posição e corto. Estamos construindo um corte limpo na mão, sem textura, sem picotado, com um único objetivo: observar a figura. Ou seja, nós temos um movimento lá no quadro, que foi feito desta forma, tal qual eu fiz na boneca. E o nosso objetivo é que o cabelo em repouso natural venha e construa exatamente esta figura. Vamos ver se é isso que aconteceu. Vamos posicionar o cabelo. Vou fazer uso um pouquinho da minha franja, que já estava previamente cortada. Claro que não vou secar nem modelar da forma mais correta e profissional, porque o meu olho, o teu olho, o que quer buscar agora é uma coisa só. Nós construímos um pequeno exercício que nos mostrou postura corporal, forma de conduzir o cabelo, forma de segurar o pente, forma de se posicionar ao lado da cliente nesta técnica. Então aqui estou, ativando um pouco a textura do cabelo da minha boneca, para que a gente enxergue aquilo que eu projetei ali no quadro magnético, aqui nela também. Tá? Vamos aproximar a nossa boneca. O que nós fizemos? Conduzimos o cabelo ao centro, em uma posição. Nós construímos aqui uma estrutura que aconteceu desta forma. Conduzimos o cabelo ao centro, com todas as porções indo até elas, mantendo a postura corporal ao lado da cliente, boa condução de materiais, pente e tesoura, e vamos ver se nós conseguimos enxergar o que esses pontos vermelhos estão nos criando em relação ao comportamento do cabelo ao redor do rosto da nossa manequim. Aqui está ela e aqui está o corte. Claro que provocado com as minhas mãos, não tão encharcado de água, eu não consigo toda a textura e também não vou fazer uma escova para poder ativar. Mas nós já conseguimos enxergar, eu tenho certeza, do curto ao longo. Farei do meu próprio corpo um quadro. Veja lá. Dá para perceber a figura? Do curto ao longo. Tal qual ao quadro. Tal qual o movimento. Gerando aquilo que nós queríamos. Um cabelo que gera alongamento, movimento, remove peso. Camadas. E aqui, visto o que a gente enxerga lá no quadro. Olha lá. Principalmente nesse lado. Do curto ao longo. E aqui, virei um quadro hoje. Olha os pontinhos. Do curto ao longo. Tá vendo lá? Ó? Movimento, leveza, alongamento, camadas. E a figura clássica ao redor do rosto, criando uma figura de um oval. Poderia ser muito mais longo, teríamos a textura ativada um pouco mais para baixo, dando início um pouco mais para baixo. Mas é isso que o meu olho tem que observar, é isso que o meu olho tem que aprender a observar, a ler, a interpretar ou a executar caso o desejo esteja aqui na minha mente.